Oi, pessoal, a gente volta hoje com o professor Patirei Assorini, professor Iravati Araueté, para continuar a conversa sobre o nosso projeto Permear, de formação dos professores da Rede Municipal de Altamira, na temática étnico-racial, em especial histórias e culturas indígenas do Médio Xingu, histórias que são contadas por eles mesmos. A gente convidou 10 professores indígenas para compor esse projeto e dar aula para os professores não indígenas do sexto ao nono ano das disciplinas de História, Geografia e Estudos Amazônicos. Uma experiência pioneira aqui na região. A gente está contando com a consultoria do professor Nerivaldo Santana, da UFPA, linguista, nosso grande parceiro nesse trabalho, um trabalho que a Norte Energia trouxe em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio da nossa área de sustentabilidade, a fim da gente contribuir aí com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na promoção de educação de qualidade no território, também contribuir com a Década Internacional das Línguas Indígenas, declarada pela Unicef de 2022 a 2032. Então, eu começo o dia de hoje perguntando para os 2 professores indígenas como tem sido essa experiência de dar aula para professores não indígenas sobre quem vocês são. Patirei? Esse dia de hoje, esse projeto, né, eu percebo que é uma iniciativa muito boa, né, de estar falando sobre povos indígenas, inclusivamente eu falei do povo Assorini, né, e mostrar para a sociedade civil que quem nós somos, né, onde nós ficamos, como nós somos organizados, né, nessa liberdade de nós falar sobre nós é muito importante para a sociedade, né, para reconhecer o povo Assorini, né, do Médio Xingu, e de como nós estamos organizados, de como nós pensamos sobre o mundo, qual relação nós temos, né, com o mundo espiritual, com o mundo sobrenatural. E tudo isso, eu falar sobre isso para os professores não indígenas, da curiosidade deles querer saber um pouco mais e também contribuir, né, de forma de aula para os seus alunos, né, para poder conhecer quem nós somos, né, quanto indígena Assorini. Iravati? Bom, né? Para mim foi muito gratificativa, né? Por ter feito meu projeto, né? Em cima do trabalho do meu povo, né? Poder passar por professor não indígena também, né? Ficou assim, ter passado por como que a gente vive, né? Como é que a gente vive lá, como é que é o acesso também é muito difícil para ir lá, né? E tentar mostrar como é que é nosso território também, né? Que da nossa experiência, né? Da nossa cultura, da, da nossa música que a gente fala também, da experiência que a gente vive lá também, né? E tentar passar para professores não indígenas também como que vive hoje, né? Como é que vive no tempo passado, né? É, fico muito feliz de ter participado desse projeto também da Norte, né? Que convida a gente nesse meio período, né? E a gente deixar aldeão de lado, né? Para tentar passar esse conhecimento para não indígena, né? Mostrar como é que nosso povo vive lá, né? E tentar também mostrar da nossa realidade dentro da nossa comunidade também vive assim meio o acesso é meio difícil para poder chegar lá também, né? Estou muito feliz também. Joia. Nerivaldo? Bem, boa noite, ou bom dia, boa tarde, né? De onde você estiver nos ouvindo e o horário também que você estiver nos assistindo. Quero parabenizar os professores pela aula de hoje, né? Excelente aula. Esse que o projeto, além das atividades que a gente realiza, né? Vocês mostram também para os professores não indígenas a situação escolar do Médio Xingu, né? Porque
estão falando também como é que é a escola, qual é a escolaridade de vocês. Vocês trouxeram muitas informações ao longo da aula, né? Mas eu vou focar em um ponto específico, né? Como é que vocês esperam que os professores não indígenas trabalhem as questões linguísticas, as questões da língua de vocês, né? E vocês podem falar também aqui nesse momento qual é a língua de vocês, qual é o tronco linguístico e como é que vocês esperam que os professores consigam trabalhar na sala de aula com os estudantes não indígenas. Bom, né, eu vou falar da nossa língua aqui, né? Nós somos a língua Tupi-Guarani, né? Conhecida como o vizinho, como os Assurini, como tantos outros dos Paracanã, que são vizinhos também, né? É para professores não indígenas trabalhar, né? Ele tem que saber fazer uma pesquisa grande em cima da nossa língua, né? Que mostrar para os alunos dele, né? Como é que a gente vive, né? Qual é o ponto mais fácil para achar, para conhecer uma letra, um bilíngue, tem que ser um bom pesquisador, igual como nós, como povo araveté, né? Somos um bom pesquisador, conhece a nossa língua, a nossa realidade dentro da nossa comunidade. Nós, Assanin, também são da Trocolinguística Tupi-Guarani, na qual também os parentes também fazem parte, né? E para poder dar aula ou explicar cada vez mais, né, a língua falada, acho que nós temos que ter mais contato com os professores das indígenas, onde pode facilitar nessa relação, nesse troca de saberes, assim como o português também entrou dentro do nosso território, nós possamos também ter essa troca com eles, né? Pode ser numa palestra, pode ser ajudando a dar aula, né? E mostrando a nossa gramática, o que nós temos de registro, né, no papel. E acredito que com isso pode facilitar, pode ter um bom aproveito, né, para que o professor não indígena possa ter, né, conhecimento da nossa língua e também pode repassar para os seus alunos, né, com facilidade. E nós indígenas estamos dispostos a fazer isso para que eles possam conhecer que há diversidade linguística, né, há diversidade de línguas faladas aqui na região do Médio Xingu. Perfeito. Acho que isso é uma questão super importante, né? A gente mostrar que não existe a figura do índio. Isso está muito presente ainda nos livros didáticos, na sala de aula, nas atividades escolares, fora das aldeias, fora das terras indígenas. A sociedade nacional ainda tem esse imaginário de que os povos indígenas são uma coisa só, né? Um povo só, uma cultura só, uma língua só. Aqui no Médio Xingu tem uma grande diversidade étnica e esse projeto convidou, então, cada um de uma etnia, são 10 professores indígenas trabalhando com a gente nesse projeto. É de uma riqueza muito grande. Tanto o Assurini quanto o Araueté são povos considerados pelo Estado brasileiro povos de recente contato, entre aspas, aí, que teriam aí não muito tempo de contato conosco, né? Aí por volta de 50, 60 anos que vocês têm contato conosco. Por conta disso, o que vocês ensinaram para a gente hoje, as mulheres e as crianças falam pouco português e a escola indígena, dentro das terras indígenas, são bilíngues. Vocês ensinam, vocês dois são professores da rede municipal, são contratados pela Prefeitura de Altamira e vocês fazem, então, o ensino bilíngue nas suas escolas, né? Como que é esse desafio de aprender o português? Porque primeiro vocês aprendem a língua materna, né? E depois vocês aprendem o português e ensinam isso na escola. Como é essa experiência? Igualmente como eu falei, né? Você tem que ter uma relação próxima, se troca de conhecimento, para você aprender o máximo que você puder. E esse contato que nós tivemos para poder adquirir esse conhecimento do lado português foi com o professor não indígena, né? Tivemos aulas, né? E fomos alfabetizados, também fomos alfabetizados na nossa língua própria. Então essa relação, ela pode também ter esse outro lado, né? De língua indígena para dentro do educacional não indígena. E hoje nós trabalhamos com bilíngue devido a isso.
ter esse contato com o não indígena, nós se apropriar, né, também, para nós aproveitar a oportunidade, né, das aulas que tivemos no ano passado, e hoje nós aprendemos a nossa língua e também nós aprendemos a língua portuguesa, e hoje nós trabalhamos essas duas línguas, né, não com muita facilidade, mas aí algumas questões também ainda dificultam, né, devido essas duas línguas, né, ser totalmente diferente para nós. Mas acredito que cada vez mais com esse contato, com essa busca, com pesquisa, a gente vamos vencer aos poucos, né? E você sabe que é um trabalho muito delicado, né? Para alfabetizar tanto na nossa língua e tanto como na língua portuguesa. Bom, né, a primeira coisa que nós povos araueté, né, vai aprender com nosso pai, que a gente aprende desde pequeno, que a gente aprende com nosso pai, né? Primeiro a gente aprende na língua, e depois que faz 18, 12 anos, aí aprende português. Aí nesse caso, né, que a gente dá aula lá na nossa aldeia, né, da nossa escola, né, primeiro a gente vai ter que trabalhar em cima da língua, né, depois que a gente vai trabalhar no português, em cima desse português que a gente, na língua, a gente vai ter que trabalhar em cima que a gente trabalha na língua. Então, nesse caso, por isso tem muito o nosso aluno, assim, não tá muito preparado para falar português, né? Porque a gente está trabalhando só em cima da língua primeiro e depois poder trabalhar em cima do português. É por isso que vem esse caos que atinge a língua para nós, né? Que para não deixar a nossa língua deixar bater meio vivo ainda, né? Nossa língua, né? Que a nossa língua é muito... A gente tá tentando manter ainda vivo, né? Só que os nossos velhos, né, já tá deixando de ser... Não tem mais velho assim que para poder explicar como é que é uma língua, né? Como é que... Para não deixar de ser falar a nossa língua, né? Aí por isso que a gente mantém essa língua viva ainda na nossa escola, né? Para trabalhar dois em cima da língua e no português, né? Perfeito. O projeto, de modo geral, a gente vê nas conversas na sala de aula, né, que vocês estão gostando, os professores não indígenas estão adorando essa oportunidade de dialogar diretamente com vocês. Mas aí eu pergunto para vocês, o que vocês acreditam que o projeto, a partir da participação de vocês, o que o projeto contribui para a comunidade de vocês? O que vocês levam do projeto que pode contribuir lá na comunidade? Seja na tua prática como professor, seja na sua prática como liderança indígena, né? Ou na tua participação em outros segmentos do movimento indígena. Eu vejo que esse projeto, né, vem além do que eu já conhecia, né? Hoje eu digo assim que eu fiquei muito impressionado, né, por causa que eu conhecia os povos Xicrim como povo Xicrim. Eu não conhecia a realidade deles, assim, de como eles estão organizados, né, de onde vieram, né, qual foi o desafio, qual o desafio que tem ainda na região deles, qual o ambiente que eles vivem, né? Assim também os araueté, eu não sabia, até próximo, mas eu não sabia qual foi a luta deles, né? Qual é a luta deles ainda hoje. Então isso, de alguma forma, a escola não estava trabalhando, né? Só via araueté como araueté e Paracanã como Paracanã, Xicrim como Xicrim. Agora hoje o papel nosso é de levar, né? Voltando para a aldeia, ver a realidade de cada povo, né? A realidade, a luta, a conquista, o que tem de desafio ainda, e falar a situação da língua, também de como eles estão trabalhando, qual a metodologia, né, que cada professor utiliza para manter o seu povo, o conhecimento tradicional vivo, né? Tudo isso, além de você ouvir, você vai ter que repassar para a sua comunidade ou até mesmo utilizar as metodologias que estão sendo utilizadas e está favorecendo, né? É um ganho para outros povos indígenas, que pode também ser um ganho para o seu povo, né? E o mais importante é você mostrar que cada povo tem uma cultura que deve ser respeitada, né? Assim como nós queremos ser respeitados, e nós respeitamos também
a cultura do nosso parente que aqui está em volta no Médio Xingu. E também, no geral, né, dizer assim, que a cultura no mundo todo. Bom, né, eu também acho assim, né, muito importante, né, que o debate de nós hoje, né, que foi muita aprendizagem que a gente está tendo, né, com os outros parentes, né, e cada dia mais a gente aprende uma coisa dos parentes, né, que mostra essa trajetória, né, como é que vive, né, e também nunca tinha conhecimento assim como do outro parente, né, por exemplo, do Chicrinho, eu peguei um pouco de experiência, cada dia a gente pega uma experiência dos parentes, né, como a Soroni, né, as Soroni são nossos vizinhos, só que a gente não conhece muita realidade de lá também, né, que até mesmo dos Paracanã também são nossos vizinhos, né, o demais, né, cada um tem sua cultura, cada um tem sua língua, né, como que vive na aldeia, né, então fico muito feliz por de levar esse conhecimento para minha comunidade e tentar mostrar para minha comunidade o que está acontecendo na realidade do outro parente, né? Como é que os parentes vivem, né? Isso é muito bom para mim, né? Que tá aprendendo cada dia mais, né? Que eu espero que os parentes, os outros que vão levar nosso conhecimento para a comunidade, tentar aplicar para os alunos dele também, mostrar como é que explicar para os alunos dele como é que vive, né? Como é que a gente vive e tentar mostrar para a comunidade, né? E tentar explicar para a comunidade de lá e mostrar também a realidade da gente, como a gente mostrou hoje para o professor não indígena, né? Que como é que a gente vive, né? Como é que é um acesso é difícil, né? Isso é muito importante, né? Então, vocês estão nos dizendo que, além de contribuir com a formação dos professores não indígenas, a Secretaria Municipal de Educação tem um ganho, porque vocês estão pensando já em elementos que vocês vão colocar no componente curricular de ensino lá na escola de vocês a respeito dos outros povos, né? Sim. Então isso é muito, muito interessante, né? Então o projeto ele vai criando várias possibilidades, várias portas, várias oportunidades da gente fazer, né? Que legal, que bom que vocês tiveram essa percepção, né? Eu confesso para vocês, eu imaginava um retorno do projeto, mas não exatamente esse. Vocês traduziram muito bem essa prática. Que legal. Realmente não era algo que a gente esperava, né? Tinha delineado no projeto, mas é um ganho muito importante dessa interação entre vocês. A gente costuma dizer, todos nós aqui, né, como professores, dando aula, cada aula é um aprendizado para todo mundo, né? O processo de ensino-aprendizado é para todos que estão envolvidos. E vocês falaram do aprendizado entre vocês, além dos não indígenas com vocês. E eu acho que eu, por exemplo, posso dizer, eu sou antropóloga, sou indigenista, tenho algum tempo já trabalhando, e confesso que hoje eu fiquei muito emocionada com o tanto que eu pude aprender, né? É muito raro a gente ter a oportunidade de ter aula com indígenas, né? Então, a gente, antropólogo, lê muito livro, faz muita pesquisa, vai para comunidades, né? Mas normalmente a gente se dedica a um grupo, dois, a gente não tem a perspectiva de conseguir conhecer 300 povos. E aqui a gente está realmente conseguindo, pelo menos, conhecer um pouco de 10 povos. Isso é muito raro de encontrar. Então, eu queria compartilhar o quanto eu fiquei emocionada com as aulas que vocês deram hoje, né? Muita coisa que eu tinha lido eu percebi que eu não tinha entendido. E pude entender melhor agora, né? E vi também que vocês falaram um pouco disso, da emoção que vocês estavam tendo, da oportunidade de poder dizer quem vocês são, e não o outro dizer quem vocês são. Historicamente, o Estado brasileiro é quem apresentou vocês, né? Os povos indígenas. Disse disse não é, disse deixou de ser. A sociedade também diz, você é índio? Não, não é índio, você não tem cara de índio. Né? Então, normalmente foram identidades atribuídas
identidades em que nunca se perguntou para aquele sujeito quem ele é, né? Então, esse espaço para poder dar voz, e os professores que não tiveram a oportunidade de ter essa formação estão tendo e vão poder replicar isso para os seus alunos, né? Quer dizer, se a Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino de histórias e culturas indígenas no currículo da educação básica, não instrumentalizou os professores para que eles pudessem fazer isso de uma maneira adequada, respeitando a diversidade étnica e linguística do Brasil, como é que eles vão fazer isso dentro de sala de aula? É um avanço enorme a gente ter a lei, reconhecer que é necessário, mas a gente também tem que operacionalizar a lei, a gente tem que fazer com que ela seja possível de ser implementada. E não adianta eu cobrar de um professor que ele faça isso se ele não teve essa oportunidade de ter acesso a outra forma de conhecimento que não aquele livro didático antigo, que a minha mãe teve acesso, eu tive acesso, meu filho está tendo acesso, e a gente ainda está com uma dificuldade muito grande de avançar nessa mudança, né? Então, esse imaginário de esperar aquele indígena genérico e pretérito ainda está na cabeça da maioria. E muitas perguntas dos professores não indígenas têm sido feitas nesse sentido, né? As pessoas estão muito à vontade, eu acho isso importante durante o curso, de fazer todas as perguntas e vocês poderem responder e desconstruir todas essas informações. Porque se ela não traz a pergunta e aquele preconceito que ela tem, a gente nunca vai poder trabalhar isso. E ela vai embora guardando isso com ela, né? E eu acho que o ambiente que a gente está construindo de trabalho com eles é um ambiente seguro, tranquilo, em que eles estão conseguindo falar tudo, vocês acolherem isso da melhor maneira e orientar, esclarecer, colocar outro ponto de vista, né? Então, eu fico muito, muito feliz. Acho que tem sido uma experiência realmente inovadora, para não dizer, assim, pioneira nessa região, né? E eu não sei, assim, o que vocês gostariam mais de falar? Eu tenho uma pergunta para os dois, né? Todas essas questões que a professora Vanessa está trazendo, né? Do pioneirismo do projeto, essas questões que estão aparecendo, né? E aí a metodologia do projeto, ela é uma metodologia decolonial, porque a gente inverte a lógica. Aquele que tem o título dado pelo conhecimento ocidental, ele está escutando vocês, né? Que tem o curso de magistério. Vocês estão ministrando aula para professores que são mestres, professores graduados, professores especialistas. E aí eu queria perguntar para vocês, como foi para vocês quando vocês souberam quem seriam os alunos de vocês? O que passou na cabeça de vocês? E como é que foi o processo de preparação das aulas de vocês? Pensando nesse público. Na verdade, se fosse para falar do mundo não indígenas, sentiria assim, quem sou eu, né? Vou falar sobre de um grupo que eu não pertenço. E quando você vai falar sobre o seu povo, na minha página deu aquela total liberdade de falar, vou falar do meu povo, vou mostrar, né? Tentar inverter essa situação de índio é aquilo, né? Os indígenas são aquilo, é unificado na literatura e tudo mais. Mas isso eu achei como uma oportunidade de falar sobre o meu povo, de trazer aquilo que precisa ser reconhecido, precisa ser visto como algo positivo, não como negativo, né? Explicar que não é dessa forma, né? Explicar que aquilo que muitos pesquisadores às vezes falou além do que deveria falar, né, do povo Açoriní, né, e alguns livros também não estão totalmente esclarecidos. E isso, se for fazer pesquisa via livros publicados, isso pode ter um lado positivo, mas também pode ter um lado negativo. E para mim assim foi uma experiência muito boa, que eu nunca pensei que eu ia falar sobre mim, né? E essa oportunidade me fez assim dizer assim, eu sou quem eu sou. Você ter certeza de quem você está representando, né? Você ter aquela total liberdade de falar de cada ponto, né, do tema que foi falado, né? E tirar as dúvidas das pessoas foi muito bom, né? Aquelas pessoas que tinham
tinha outro olhar, né? Então isso para mim foi uma experiência boa, mas assim com total liberdade, né? Bom, eu também achei muito interessante, né? No primeiro modo, né, fiquei pensando assim, né, do trabalho, como é que eu vou tentar fazer meu trabalho, né? Aí tive de procurar uma saída para mim, né, que era muito corrido, né, para mim, que nós que somos trabalhadores lá, como nós professores, né, a gente não teve essa preparação para poder passar por professora não indígena, né? Que mostrar para a diversidade que a gente vive lá na nossa comunidade, né? Então, no primeiro modo, né, pensei assim, caraca, como é que eu vou explicar para o professor não indígena como é que eu vivo lá? Aí tive aquele experiência toda, né? Tive que fazer uma pesquisa, tive que conversar com o velho, né, que para explicar como é que de onde vieram, de onde como surgiu esse povo, como que os árabes teve vivido o passado. Aí tive que essa experiência toda para fazer, né? Tive que fazer esse tema todo e em cima desse tema, né, no tema que a gente tive que levar daqui, né, para fazer, né? Então esse trabalho eu achei muito bom mesmo. E eu acho que essa história não vai acabar até aqui, não. Acho que vai ficar marcando na memória que a gente vai ficar passando pro professor não indígena, né? Que isso vai ficar na história real. Com certeza, essa história não acaba aqui. Acaba aqui A partir de hoje, quem conta a história dos povos indígenas são os povos indígenas, né? São vocês quem vão contar para nós, não indígenas, quem vocês são, qual é o território, como é a cultura, que é esse, eu estava pensando na aula de hoje, né, que é pela riqueza do que vocês trouxeram, eu fiquei falando assim, nossa, a gente está lendo dois livros a cada dia, né, que pela manhã a gente tem aula com um povo, à tarde a gente tem aula com outro povo, e é um livro a cada período, né, é muita riqueza, é muita satisfação estar vivendo esse momento com vocês. Então, cada ponto a gente tirava a dúvida, né, que o professor perguntava para nós, né, o que era aquilo ali, né, a gente tentou explicar para ele, né, às vezes a gente não tem noção de contar, né, não tem por onde começar aquilo ali, né, que é uma história muito longa que a gente conta, né, e enfim a gente tentou explicar algumas partes, né, que a gente vive lá, né, que uma experiência, né, que uma história dos Açereni, fiquei muito emocionado, né, com o demais, né, sei que todo mundo ficou emocionado de ver a nossa história, né, eu sei que todo mundo vai ficar com essa lembrança que a gente que a gente conta pro outro, né, mostrando. E então fico muito feliz mesmo, vou ficar muito feliz ainda. Enquanto não acaba, né, isso aí não é o fim até agora, né, que eu espero que no primeiro modo que a gente vai construir mais. Esse é um projeto piloto, a gente espera e a gente entende que ele tem que se repetir, né? Porque a gente está conseguindo alcançar um grupo pequeno de professores não indígenas, né? A turma tem entre 30 e 40 professores só. Porque é uma experiência, uma primeira experiência nossa, de todos nós aqui, né? Sim. E a depender de como a gente consegue desenvolver, a gente realmente pensa que é necessário fazer com um grupo maior de professores. A gente tem outros municípios que também estão na área que tem povos indígenas, então é importante a gente atingir esse público, né? E que essa experiência possa ser replicada por outros também, né? De trazer a contribuição para a formação dos professores junto com os povos indígenas, né? Que vocês assumam esse lugar para falar de quem vocês são. Nesse processo, assim, a Rogéria e o Takaki, que estiveram aqui ontem conosco, também mencionaram sobre o processo de como foi construir as aulas, né?
E o quanto, por mais que tem isso, né? A gente sabe quem a gente é, a gente sabe como a gente vive. Se a gente tiver que falar disso, a gente fala. Mas organizar uma aula, que nem eu vi hoje, você tão disciplinado, né? Preocupado com o horário. O conteúdo que eu preparei para caber no horário que foi determinado, que foi organizado para a gente falar. Quer dizer, o que eu elejo, o que eu defino que é prioridade, que eu entendo de mim mesmo, do meu povo, que é a mensagem central, para passar diante de tanta coisa que tem, né? Então, todo esse processo de pesquisa que vocês fizeram junto com os mais velhos nas aldeias, e todo o carinho que vocês tiveram, porque cada um de vocês trouxe presentes da aldeia para sortear junto, não dá para presentear todos os participantes, Sim. mas presentearam através de sorteio com presentes que vocês trouxeram da aldeia, né? E cada vez mais a gente está criando laços afetivos junto com essa turma, né? Todos vocês estão nessa dinâmica. E você vê que também os professores estão falando da emoção, né? Eles estão percebendo. A Rogéria ontem falou enfaticamente da dificuldade logística de poder, como foi para chegar até Altamira, né? Quantos dias ela leva para poder chegar aqui. Todo o desafio de vocês terem deixado plano de aulas e pessoas no lugar de vocês nas escolas que vocês dão aula, falar com a liderança, organizar essa saída, né, com as suas famílias, porque são dias, são 5 dias esse módulo, mas só o deslocamento de vocês dá quase 15 dias fora de casa. Então, hoje a gente teve um professor que falou, né, essa formação está sendo longa, são 4 módulos, a gente concebeu essas aulas com vocês, qual assunto, qual tópico a gente vai tratar, nós vamos produzir material didático, né, nós todos vamos produzir material didático para deixar nas escolas. E ele falou, talvez seja uma das formações mais profundas que a gente esteja tendo pelo tempo, mas também porque antes chamavam gente de fora para dar aula para a gente. E hoje estão chamando não só pessoas de perto, mas as pessoas que estão há mais tempo aqui onde a gente mora para falar sobre, de alguma forma, quem a gente é. Porque esse reconhecimento desse território em que os professores não indígenas fazem parte, como um território que vocês já estão há muito mais tempo, conhecem e foram parte da história de Altamira e fazem parte da história deles de alguma maneira, né? Esse processo de aproximação é muito raro da gente encontrar. E essa dinâmica que o curso está tendo. Nesse sentido, eu queria fazer 2 perguntas. Uma, o que mais chamou atenção na pesquisa e o conteúdo que vocês falaram sobre vocês mesmos, que conversando com os mais velhos, vocês falaram assim, poxa, essa informação aqui realmente foi importante para mim, né? Enquanto Araueté, enquanto Assorini, e também como que é viver como indígena na cidade de Altamira. Quer dizer, quando vocês vêm a Altamira, vocês circulam na cidade, vão no comércio, vão no banco, convivem com os não indígenas, né? Como que é essa convivência? Vocês sentem o preconceito? Primeiro, respondendo a primeira pergunta, às vezes você está ali vivendo muito tempo, mas aí você não conhece Porto Hortal, né? A sua cultura, o seu jeito de viver, qual foram a conquista que tiveram já no passado, qual foi o desafio, né? E buscar, assim, experiência com os velhos é muito bom, né? Quando tu fala do passado, de onde nós viemos, emociona, né? Os mais velhos, de reviver para contar para você as histórias do passado. E isso ele conta com passo a passo para você entender quem nós somos. Então aí, esse projeto me trouxe assim, para mim ir além de quem eu sou, né? Buscar minhas histórias, buscar a história do povo Assorini, né? E isso vai com que nós possamos trabalhar cada vez mais dessa forma. Ela traz um outro linha de buscar, né, manter a nossa cultura viva, de buscar e falar sobre o que nós fomos no passado, né? Então essa pesquisa faz nós relembrar, faz os velhos relembrar, né, o momento lá atrás, repassar para nós, né? E fazer isso não é uma coisa fácil, né? Você convencer o velho para poder falar sobre o passado, para poder falar sobre a cultura, isso tem tudo tem que ter uma consciência de que está fazendo, né? Perguntar para ele, você não
Então tem tudo uma estratégia para poder, e essa estratégia pode servir para muito mais projetos, né? E você já tem um ganho, com esse pesquisa você já tem um ganho, mas que você possa buscar cada vez mais com outra experiência, para lhe falar mais sobre o povo Surini. E está na hora de fazer isso para nós falar sobre nós futuramente. Porque se nós não buscar essas histórias antigas, de como nós vivemos, onde viemos, de onde viemos, né? Se nós não buscar isso e não registrar isso, vai ficar só no dia atual. O que nós vimos, né? O que nós estamos vivendo. Então é muito importante para um grupo indígena, né? Para nós, povo Surini, manter essa trajetória tudinho, né? E o jovem conhecer também, junto conosco, conhecer nossa história mais antiga. A cidade, a gente sabe que nós temos que se adequar, né? Na aldeia eu vivo de outro jeito, eu vivo sem camisa, eu vivo sem... Às vezes fico pintado, enfim, mas isso é convivência natural nossa na aldeia. E quando eu venho aqui para Altamira, geralmente eu tenho que me adequar aqui, né? Mas ainda mesmo assim, com essa adequação, a gente sabe que tem esse outro olhar, né? Você tá com o celular boa, né? Você tá andando de tênis, né? Tem outro olhar de dizer assim, não, o indígena aí, ele acabou de receber, acabou de não sei o quê, enfim. E a gente sofre isso, eu vejo mais assim quando eu chego no lugar, no supermercado, não sei, quando eu vou passar cartão, por exemplo, né? Aí ele fala, não, o índio aí não vai passar só cartão aí, tá vendo o índio aí que vai... Tem essas coisas, ou quando tu vê com o notebook, ou quando tu tá com o celular bom, e só pergunta logo pro preço, né? Quanto foi o celular? Aí não sabe de onde foi, como é que eu consegui, né? Tem tudo esforço, tudo, né? Não sabe se eu tenho profissão ou não. Então tudo isso a gente percebe, se quase naturalmente na cidade de Altamira. Ou até mesmo fora de Altamira, né? No aeroporto de Belém também eu vi isso, em Brasília, né? Como eu falei, muitas vezes viajamos, mas é com muito esforço, né? Buscando projeto né, que a gente viaja. Então, como eu falei, ano que vem nós vamos para São Paulo, mas assim, através de projetos, né? E alguns pensam que nós estamos viajando por conta própria, nossa mesmo, né? Então, isso também a gente percebe. Bom, né, respondendo a pergunta da Vanessa, né, do velho, né, aí primeiramente, né, que a gente foi uma pesquisa, né, para você ter uma pesquisador, né, você tem que procurar uma saída, né, para procurar o velho, né. Eu acho que você tem que ter conhecer o velho para poder contar aquela história, né. O velho tem cada história, né? Tem história do passado e tem história do tradicional, tem história do contato, da cultura que ele fala, né? Aí essa é a busca da história do velho, né? Cada dia a gente, né? Como os Catirei falou, né? Que cada dia a gente fica mais emocionado, né? Quando esse velho não tiver por aqui, a gente relembra daquele velho, história do velho, o velho contava essa história, né? Aí eu vou fazer aquela história, eu vou fazer um livro em cima daquela história que o povo contou pra mim. Eu vou ter que criar uma história pra mim, do história do velho que ele contou pra mim. Aí, por exemplo, né, se você contar uma história, outra, né? Você vai criar um livro muito grande em cima daquela história, né? Tem cada história, tem história, tem várias histórias que o velho conta pra nós, né? Até mesmo o meu tio, né, que ele conta pra mim, né? Uma história muito emocionante, que eu fico muito emocionado mesmo eu sempre vou lá no meu tio, né? Ele conta muita história pra mim do passado, né? Como é que ele vivia há muito tempo, né? Que andava nesse terra tudo, né? Da terra dos Assurini, dos Paracanãs,
que é o nosso vizinho mesmo, né, que e falava da história, né, que e falar assim pro velho, o velho vai explicar uma história por exemplo, uma história das onças, né, que o velho conta, né, que antigamente daquele onça tal, tinha uma caçada muito grande, né, e, né, que tinha acontecido uma coisa, né, se não vai acontecer, né, aí fica naquilo ali, né, aí você tenta gravar essa história, né, você não consegue escrever toda aquela história que ele tá contando. Então, para a gente se relacionar com o não indígena também aqui para a cidade, né? Que os não indígenas falam, índios são adaptados, né? Que como é que índio consegue aquilo ali? Como é que índio conseguiu ter uma alvadeira? Como é que índio consegue ter um carro? Da onde que ele tirou dinheiro para comprar esse carro? Mas não é assim, não. A gente ganha através da em cima do que a pessoa que a empresa apoia nós, né? Que a gente tem uma empresa que apoia nós, que a gente não tem um recurso assim para ficar saindo, né? Para poder comprar uma coisa, né? A gente trabalha lá na aldeia também para ter um recursozinho para poder vir aqui na cidade para poder comprar umas coisinhas para levar para a aldeia, né? Isso que vocês estavam falando, eu queria fazer uma pergunta também. Porque essa história dos indígenas terem celular, ter carro, ter ladeira, ter trator, né? É sempre vem com um tom assim de desqualificar, como se isso, primeiro, o indígena não pode ter. Segundo, porque ele deixaria de ser indígena, porque são instrumentos da sociedade não indígena. E segundo, porque de onde vem o dinheiro, né? Isso que vocês estão trazendo sempre a suspeita das pessoas, né? Como é que isso aconteceu, né? Como se pudesse ser só de uma maneira não lícita, não ok, né? Não de acordo com as regras do não indígena e tal. Vocês dois trouxeram vídeos, fotografias para a aula, em que vocês mostram o uso de voadeira, o uso do celular, o uso de câmera dentro das aldeias como instrumentos de valorização da cultura, o registro da história dos mais velhos, o registro do ritual, né, a construção, os registros de como é a construção da casa, no caso da Taviva. Então, como é que é ter todos esses instrumentos dentro da aldeia, né? Quer dizer, para que precisa de voadeira, para que precisa de trator, para que precisa de outros instrumentos que não são tradicionais e vocês usam? Por quê? Hoje esses materiais, vêm como facilitador para nós, né? Porque antigamente, como o povo Surini moravam quase tudo próximo, né? E bem pro centro da mata. E hoje nós estamos na margem do Rio Xingu, a locomoção via fluvial, né? E é muito distante também, né? A distância. E como a via fluvial, a gente necessita de vadeira, né? E muitas vezes não atende à necessidade, né? Devido a ter muito número de famílias também hoje, né? E muitas vezes tem aquela percepção de que é tanto vadeira, que é tanto equipamento para isso. Mas aí tem esse outro lado, porque material uma ferramenta para trabalhar, por exemplo, é para a própria nossa subsistência, né? Para fazer uma roça, né? Que tem uma ferramenta que nos apoia. E ali tem essa visão para que tanto que se não faz muita roça. Mas aí, além de fazer roça, nós fazemos artesanato, né? Além de artesanato, nós caçamos coisas diariamente. Então, o facão, por exemplo, é para esse uso, né? E a gente e é facilitador hoje para nós esses tipos de materiais. Né? Não quer dizer que nós estamos ali para ostentar, para
para ficar posto, para ficar se dar bem, por exemplo, mas para o nosso uso. A câmera hoje, muitas das vezes estão registrando, isso está cada vez mais se avançando, né? Muitos vídeos estão sendo criados, e uma forma de registrar e manter viva a nossa cultura registrada, né? A fala, a forma de como produzir um artesanato, né? A cadeia de de onde vem, como fazer, quem faz, tudo isso também. Os computadores são usados para fazer. Então tem uma ligação tudo assim como é usado aqui na cidade. Daí você vai, se nós for registrar no celular, tem que editar no computador. Então tudo isso eu uso o que você usa aqui, entendeu? Mas aí eu uso para nós, né, de alguma forma, beneficiar a comunidade mesmo, entendeu? É bom lembrar que a voadeira, ela não é particular, ela é comunitária, né? Ela é da comunidade, né? E as câmeras também podem ser usadas, inclusive, para denunciar invasões ao território de vocês, né? É isso mesmo, porque hoje, de alguma forma, beneficia e também tem a utilidade bom, né? Essa parte aí é uma defesa para nós, né? Na questão de filmagem, na questão de GPS também são usados agora, então nós se adaptamos com esse outro mundo para nos defender e também para nos beneficiar de alguma forma também dentro da aldeia. Perfeito, é isso mesmo. É um facilitador, é o que você falou, né? Tem muitos povos no mundo que vivem dessa maneira, né? E falam isso, assim, se a gente pode ter acesso a um instrumento que diminua o sofrimento, o tempo, o desgaste, né, das pessoas, por que não? Por que isso é só para o não indígena? Né? O Edson Caiapó, naquele vídeo que a gente viu num dos módulos, fala, né? Por exemplo, se eu não posso usar carro, celular, então por que você está comendo mandioca, dormindo na rede? Então vamos dividir, o que é meu, o que é teu, mas o que é meu pode ser teu, mas o que é teu não pode ser meu. Por que que essa relação, ela não pode ser uma relação equilibrada e respeitosa, de trocas, onde cada um usa o instrumento? Porque a questão não é o instrumento, é o que você faz dele, né? E tem um vídeo, um documentário disponível aí no YouTube, da construção da Taviva, que é a casa tradicional, né? Que mostra exatamente isso, a presença da vadeira, do trator, do caminhão, tudo a serviço de facilitar uma construção de uma casa que leva 7 meses para ser construída, que toda uma comunidade está envolvida e está construindo uma casa que secularmente vocês constroem da mesma maneira, com a mesma sabedoria, né? O mesmo conhecimento tradicional. Você quer comentar a pergunta que ela fez? Só comentando a pergunta do Merivaldo, né? E essa relação sobre a alvadeira, né? Esse alvadeira que a gente, alvadeira que a gente usa pra gente poder vir pra cidade, né? Pra não ficar dependendo dos outros, né? Que é pra nosso uso mesmo, né? Pra nossa a vinda, pra quando a gente precisa de vir pra cidade, né? A gente pega a nossa própria alvadeira, né? Mas a gente não tem acesso da estrada, né? Por isso que a gente precisa da alvadeira para ficar lá, para ficar de apoio para nós. E também esse câmera, né? Que a gente também esse ferramenta que a gente tem na comunidade, né? Que é para registrar algumas coisas, né? Algum evento, né? Algum a dança nossa lá, ritual, né? Que talvez a gente tenha uma festa que fica tudo registrado, né? Pra gente poder trabalhar em cima disso aí também, né? Que fica guardado, né? Que é pra poder passar pro nosso aluno, né? Que se alguma pessoa for não participar, né? A gente tem um registrado no nosso celular também, né? Perfeito. Eu, na participação desse projeto, né, desde o primeiro momento, quando Vanessa e eu começamos a conversar e depois fomos conversar com os professores indígenas, conversar com a CEMED, né, eu venho sendo atravessado de diferentes formas
por esse projeto, né? E aí eu queria perguntar para Vanessa, né? Minha pergunta para Vanessa, né? Como está sendo para você essa experiência de vivência nesse projeto? Queria que você falasse um pouquinho para gente. Eu acho que, assim, tem várias instâncias de vivência do projeto. Assim, eu, como antropóloga, indigenista, tenho um prazer e uma alegria muito grande de poder estar com vocês, né? Mas hoje eu acho que eu vivi algo muito novo, que é realmente ter aula com indígenas, né? Indígenas com quem eu nunca tive uma convivência intensa, né? Eu já fui nas duas terras indígenas, tanto na Quatinemo quanto na Ipixuna, na Areté do Ipixuna, mas para fazer reunião, fica pouco tempo, né? Não é uma conversa como a gente está tendo sobre quem são vocês, né? Nessa essência. Vocês trouxeram essa discussão nas aulas. Quem são vocês, né? E eu fico assim, realmente, eu ressignifiquei, eu reelaborei, eu revisei muita coisa que eu já tinha lido. E eu não estou dizendo que meus colegas e os meus antepassados, os antropólogos, escreveram errado. Eu só acho que eu também tinha uma outra base de conhecimento para poder entender o que eu estava lendo, né? Então agora eu tenho mais capacidade de entender o que eu li e de conhecer e entender vocês, né? Com quem eu já trabalho há algum tempo dentro da Norte Energia. Agora, como empresa, né, como representante de uma empresa, né, que trouxe um grande empreendimento que foi Belo Monte, que tem seus impactos, que tem um grande projeto também de mitigação de impacto, que é o PBA, né, o Plano Básico Ambiental do Componente Indígena, também estou descobrindo, talvez, a significância que muitos projetos do PBA têm na vida de vocês hoje, porque talvez eu não tivesse conseguindo, estando no escritório, entender o quanto os projetos estão no dia a dia de vocês e estão, de alguma maneira, dando algum apoio efetivo, né? Então, quando vocês trazem as fotos, os mapas, o conhecimento e muita coisa vocês mencionam da troca com as empresas que estão executando o PBA-CI, e de alguma forma, né, o programa de atividades produtivas que o Quatirei falou, me trouxe uma satisfação, porque eu sei que temos muito impacto, sei dos desafios que é lidar com tudo isso, né, mas que de alguma forma as medidas que estão sendo tomadas estão trazendo algum tipo de retorno, né? Problemas tem, desafios tem para superar, mas eu também não esperava ver isso. E eu acho que isso não era um objetivo, nem um resultado esperado, mas é algo que, se o Nerivaldo não tivesse me perguntado, eu não teria tido esse espaço para falar, né, para compartilhar com vocês. Mas a cada fala de professor não indígena, que eu também estou muito, outro aspecto, eu estou muito surpresa com a abertura dos professores não indígenas e a boa receptividade que eles estão tendo a vocês, ao conteúdo que vocês trazem, a vocês como pessoas, né? Eu vejo eles muito emocionados e felizes, e tem mesmo, porque eu tenho 25 anos como antropóloga, eu nunca tive a oportunidade de ficar 5 dias direto, com 10 povos diferentes, conversando, podendo fazer perguntas livremente, porque é um grupo pequeno, então vocês dão liberdade, todo mundo que quer perguntar, pergunta. Porque quando você vai numa palestra, quando você vai numa formação curta, é todo mundo querendo fazer pergunta, normalmente você sai com a sensação que você não pôde perguntar o que você queria, não deu tempo. Não tinha tempo, era muita gente, era curto o período que a pessoa tinha para falar, ela queria falar mais, não pôde. E eu acho que aqui vocês conseguiram falar bastante e deram espaço para todo mundo perguntar tudo o que quis. É um grupo que realmente está sendo privilegiado por poder ouvir tanto e poder falar tanto e trocar tanto. Obrigado. E aí, para considerar, né, eu gostaria de... Agora para vocês a pergunta, né? Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês, professores indígenas, professores, gostariam de perguntar para a gente, para mim e para a Vanessa. O que vocês se vocês puderem, o que vocês querem perguntar para a gente?
Pode perguntar, fica muito à vontade. Já que Eu- durante as aulas vocês dão liberdade para a gente perguntar o que está à vontade, né? O que vocês perguntariam para a gente? Bom, né, eu tenho uma pergunta para você, dois, né? O que você tá achando da nossa aula, né? Que você tá gostando, se não tá, né? Que a gente tá passando muitas coisas boas para você, né? O que você tá achando da nossa aula? Achei pra você, né, Lival? É? Bem, eu já trabalho com um povo indígena específico, é o Shipaia, desde 2012, aqui no Médio Xingu, e trabalho indiretamente com vocês desde 2017, desde 2015, né, através das reuniões do território étnico-educacional do Médio Xingu. E eu digo para vocês, a atuação de vocês foi além da minha expectativa. Eu sabia que vocês dariam conta da tarefa, né? Sempre imaginei nesse sentido, de uma metodologia em que vocês atuem, que vocês dizem. E me surpreendeu muito. O seguinte, por que surpreendeu? A aula em si, né? Mas conversando aqui no videocast com vocês, me surpreendeu também as estratégias metodológicas que cada um de vocês criou, reinventou para produzir o material das aulas. Isso para mim foi fantástico, né? Que a gente imagina, na nossa conversa de alinhamento, a gente pensou nos tópicos, né? Mas a gente não disse, não detalhou assim, ó, você faz assim, você faz desse, vocês vão fazer assim, 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 formatado para todo mundo. Não, cada um construiu a sua estratégia de elaboração do conteúdo que ia trabalhar. Isso para mim não tem, eu não tenho uma palavra para eu traduzir o que vocês fizeram, e também eu não consigo mensurar isso, né? O que vocês fizeram para chegarem até o momento da sala de aula. Isso foi maravilhoso, foi fantástico o que vocês fizeram. Muitos parabéns. Eu também? Você quer saber de mim também? Sim, Vanessa. Eu também fiquei... Não é que é surpresa, porque eu acho que não... Eu não sei se eu tinha algo que eu esperava, né, do que viesse. Eu sabia que era para falar, como o Coatirei falou. Para falar de vocês vão falar. Eu não vi muito desafio. A questão é que vocês trouxeram um material tão bem organizado e com uma capacidade de gestão do tempo, do conteúdo, das perguntas, das respostas, que eu, por exemplo, tenho mais dificuldade. Eu, normalmente, quando preparo uma aula, eu coloco muito mais conteúdo do que eu tenho tempo. Então, eu acabo prejudicando o tempo das pessoas de me perguntarem, da gente interagir, e saio sempre assim, poxa, não precisava ter tanta informação, podia ter... Eu não consigo, muitas vezes, eleger o que é prioridade com uma inteligência que eu fale, pô, gostei. Normalmente eu fico, né? E vocês conseguiram, assim, administrar o tempo, o conteúdo e a participação das pessoas de uma maneira que poucos conseguem, né? E trouxeram, e eu acho que eu queria destacar, se eu puder, assim, das aulas de cada um, né? O que você trouxe, Iravati, sobre o pajé, né? Quer dizer, o papel do pajé é uma figura que muita gente quer perguntar, né? Quem é o pajé? Como que é o pajé? Como se escolhe um pajé? Como que o pajé fala com vocês? O que ele orienta, né? Então, você trouxe essa informação e deu bastante informação sobre isso na sua aula, e as pessoas, eu acho que conseguiram compreender melhor, pelo menos para um dos povos, como que é. E você abriu o primeiro módulo, na primeira aula, você abriu a aula dizendo que tinha conversado com o pajé da sua aldeia e que o pajé tinha dito para você que sonhou que tudo ia dar certo, que você podia entrar nesse desafio e que todos nós estaríamos muito bem, né? Então, não é só uma fala
não é só uma informação que você trouxe de conteúdo para nós, mas você fez da aula um exercício do que é viver com um pajé, né? E você é filho dele. Então, eu fiquei, acho que ali foi muito bonito de ouvir, de saber, de ver, né? E o Quatirei, eu acho que, assim, as histórias tradicionais que você trouxe, você foi um contador de histórias hoje, né? E todo mundo ficou acompanhando cada uma, querendo saber o final dela, né? E a hora que você pergunta, eu fiquei, assim, pensativa, né? Essa pergunta que você trouxe, que o seu povo faz. Quer dizer, será que nós somos Aueté, que pronuncia? Avaité, que é o nome que vocês têm de vocês mesmos, né? Quer dizer, o que significa ser gente de verdade? Vocês fazerem, enquanto povo, essa pergunta hoje, nós somos Avaité hoje? Toda essa pergunta para dentro, né? Assim, nós dominamos, nós sabemos efetivamente quem somos, quem éramos, quem somos, quem queremos ser. E isso está presente no dia a dia de vocês, né? Então, eu realmente fiquei muito admirada. E agradeço, eu saio com um sentimento de agradecimento pela oportunidade que a gente está criando para todos. Não é só para vocês, nem para os professores não indígenas, mas para a gente também. Minha vez, assim, a gente sabe, você já sabia que estava garantido na lei, que teria que acontecer, né, de alguma forma, essa troca de experiência dos povos indígenas, né, reconhecer na verdade, né? E como o Irabadi falou, essa vai ficar marcada na história, né, daqui no Médio Xingu, pode ser até mesmo a nível nacional, né? E que eu vejo assim que tá dando certo, né, essa objetivo que vocês tiveram, enfim. E aí eu quero saber como é sentir, né? Sentir, vocês estão sentindo o que com esse acontecimento todo que vocês planejaram e como é que você se sente assim de primeiro encontro, na verdade, aqui no Médio Xingu, né? Para acontecer através de vocês dois, de pensamento de vocês dois, né? Vocês pensaram, né? Buscaram os objetivos, uma estratégia para poder essa união, né, de indígena e não indígena dentro de uma sala de aula. Como é que foi esse processo todo? Vocês estão felizes de como está acontecendo? Tá conforme vocês planejaram? Olha, eu sofro disso que a Vanessa falou há pouco, né? Você acha que sempre dá para fazer mais, a gente vai fazendo e quer fazer mais, mas tem um limite também para essas coisas, né? Quando eu já conhecia, como você falou, já conhecia a lei, né? A 11.645, né? Que recomenda que seja ensinado nas escolas públicas, privadas, nos estabelecimentos de ensino brasileiro, que seja ensinado a cultura e as línguas indígenas. E eu li bastante sobre a lei, diferentes pesquisadores tratando da lei, diferentes experiências tratando da lei, mas essas experiências, elas ainda não dialogavam diretamente com o que eu imaginava que deveria acontecer, né? E que não fosse uma proposta do não indígena para o não indígena, que é um desafio. O Estado brasileiro, ele a partir dos seus diferentes instrumentos, que é o Senado, a Câmara de Deputados, né, pensam as leis, mas o grande desafio para quem está aqui na ponta é como é que você implementa essa lei, como é que você torna isso prático, né? Então esse era o grande nó. Quando a gente começou a conversar, exatamente sobre a 10.645, né? 11.645. 11.645, né? E aí a gente ficava pensando assim, como é que a gente vai
fazer esse processo de didatização da lei. E aí a gente foi conversando, né, e construindo uma proposta que dialogasse diretamente com os povos indígenas, né? Penso que a lei, a nossa ideia embrionária sempre foi a lei não pode ser representada, né, pelo não indígena. Tá? Então, a gente começou a montar essa engenharia para poder chegar e compartilhar com vocês. E aí, a partir do que a gente conversou também, a partir do presidente do Temex, a gente foi refinando a proposta, né? E se eu estou satisfeito? Muito satisfeito. Muito satisfeito. Não pelo que a gente propôs, né? Mas pela ação e pela reação. A ação dos professores indígenas nesse processo que estão assumindo o protagonismo, são os protagonistas desse processo, e a reação dos professores não indígenas, que eu penso que até esse momento tem sido reações positivas, né? Eles falam abertamente da grandeza e do valor teórico da formação. Então, significa que a gente acertou. Tem problemas? Tem. A gente vai avaliar. Como o projeto ele é o ponto inicial, a gente vai fazer avaliações, vai fazer ajustes, vai ver o que deu muito certo, o que deu muito errado e vai consertar, né? Mas a ideia é que a gente consiga replicar essa proposta em outras situações e que essa mesma proposta ela tenha outros desdobramentos. Bom, eu acho, se está saindo do jeito que a gente imaginou, eu acho que está para além também, como o Nerivaldo falou. A gente já até falou aqui de alguns resultados que a gente nem imaginou, que já estão aparecendo e a gente nem terminou o projeto ainda. Mas eu queria dizer que o projeto, ele foi concebido, né? Ele foi pensado em função da minha experiência, de uma experiência que eu tive na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, eu queria até fazer um registro, porque foi a partir dessa experiência que eu conheci melhor a lei e pude trazer aí uma bagagem para poder propor o projeto. Lá a gente fez, acho que foi em 2014, 2016, a Prefeitura abriu um edital para contratar profissionais para formar os professores da rede municipal na lei, né, 11.645. Nós éramos 20 formadores para a temática afro-brasileira e indígena. E lá também incluímos imigrantes, porque tem muitos imigrantes na cidade de São Paulo. Só que quando eu cheguei para conhecer os colegas de trabalho, né, e eu passei na vaga para dar para temática indígena, eu vi 10 colegas negros. E esses 10 colegas negros foram para dar aula sobre a temática afro-brasileira. 5 colegas, como eu, antropólogas, ficamos com a questão indígena e outras 5 historiadoras ficaram com a questão de imigrantes. E a gente foi desenvolvendo, né, durante 2 anos o projeto, e eu vi os colegas, a gente deu aula em dupla. Eu dei aula com colegas negros sobre aquilo que eu fiz, né, no primeiro módulo, que é bem introdutório. E quando eu vi o debate, eu via o quanto os professores negros ficavam felizes de verem professores negros dando aula para eles. E quanto eles falavam com propriedade sobre o conteúdo que eles estavam dando, né? E eu comecei a pensar, né? Por que não tem indígena aqui também dando aula sobre indígena? Por que não tem imigrantes dando aula sobre imigrantes? E para professores sobre esse conteúdo, né? Então, quando eu vim para cá e eu pensei nessa possibilidade, a Norte Energia me deu abertura para pensar um projeto, eu pensei logo nele e aí eu conversei com o Nerivaldo. O Nerivaldo foi um encontro muito feliz que eu tive através do projeto. Eu não conhecia o Nerivaldo até então, né? Foi a prefeitura que colocou a gente em contato. E quando eu falei com ele, né, eu falei, meu sonho era que os indígenas dessem essa aula. Ele falou, eu também. Eu falei, então vamos escrever desse jeito, né? E a gente conseguiu colocar isso no papel e conseguiu colocar isso em pé na realidade, né? Eu não conheço nenhuma experiência igual a essa. Pode até ter, mas eu não conheço. E se conheço, não sei se tem o desafio que a gente tem com a logística dessa região,
né? Trazer gente que está a mais de 600 quilômetros de distância, num rio que é difícil de navegar, e todos vocês estarem juntos por tanto tempo, em 4 diferentes momentos desse ano, com esse grupo de professores. Eu achei que foi desafiador o projeto, colocá-lo, concebê-lo e colocá-lo em prática, e a gente está conseguindo. A prefeitura foi muito receptiva, né, ao projeto, e todo mundo, por onde eu ando na empresa, na Norte Energia, todo mundo pergunta: que projeto bacana, que projeto legal, que ideia boa. Ele é bem recebido aonde ele chega. Em nenhum lugar que eu fui, as pessoas... mas tinha que ser assim? Mas em dia... Nenhum. Todos ficam emocionados, e eu acho que o diferencial dele é realmente porque vocês fazem parte dele. Eu acho que a gente pode ir encerrando. Eu queria deixar uma pergunta para vocês fecharem o videocast, né? Como vocês estão se sentindo e que recado vocês deixam para quem está nos ouvindo sobre a questão quem vocês são, com relação ao preconceito que os povos indígenas vivem, né? Que recado vocês deixariam para quem está nos assistindo? Esse projeto, né, como conversamos, é um projeto que nos dá a oportunidade de falar sobre nós e dizer assim que o que tem no livro, né, na literatura nacional até internacional, é uma visão de fora para dentro, né? E dizer assim que tem que ter uma visão de dentro para fora, uma visão quase mais do que verdadeira, né? De um olhar mais detalhado, com um olhar que realmente acontece em prática, né? Dentro das comunidades indígenas. E o primeiro dela é conhecer a diversidade, né, de povos indígenas que há no Brasil e no mundo. E isso quem pode falar melhor sobre sua cultura é cada povo que pertence a cada grupo indígena. Bom, né, eu queria deixar um recado aqui, né, para que nesse modo, né, que a gente vive, né, que quem sabe contar a nossa história somos nós mesmos, né? Somos nós, povos araueté, né? Quem sabe da nossa realidade somos nós mesmos, né? Que vive dentro da nossa territória, né? Que não os outros não contam a nossa história, né? Somos, quem sabe a gente, da realidade da gente, não é mais ninguém, né? Somos nós mesmos. Nós como povo indígena, conhecido como os araueté, né? Obrigado, gente. A gente continua amanhã com novos colegas que vão dar novas aulas. E a gente vê vocês, então, na próxima vez. Obrigada. Que Ok.